Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. É com muita alegria e satisfação a Deus que eu te recebo aqui. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os inscritos que estão chegando pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, enfim. E vai ativar o sininho de notificação para nos ajudar. E também vai estar se inscrevendo, compartilhando. É uma forma que você está abençoando o canal, sem perda de tempo. Vem trazendo um conteúdo aqui, e o pastor Giovanni Dias, meu amigo, vou deixar o crédito ao canal dele, vai estar aqui embaixo na descrição. Conheço o Ministério do Servo do Senhor. Ele, em uma live com o pastor Daniel Adams, bênção de Deus. Se eu fosse você, eu parava para analisar e pensar nesse assunto que eles estão trazendo nessa live. E isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não vou entrar em mínimos detalhes aqui não, que eu quero que você assista o vídeo. Depois dê a sua opinião. Se você não concorda, eu te respeito perfeitamente. Mas o pastor Giovanni e o pastor Daniel Adams, eles deixam um despertamento aqui. E pode acontecer a qualquer momento. Eu e você precisamos estar prontos na presença do Senhor. Antes disso, eu venho te convidar para que você conheça uma mentoria de uma pessoa que eu conheço, mulher de Deus, o marido também, o esposo é homem de Deus. A Ana Garcia, ela vem oferecendo uma mentoria que ela vem dando o caminho das pedras. Você precisa de uma complementação a mais no seu orçamento para pagar algumas dívidas, saldar alguma coisa ou juntar, uma quantia para comprar algo, realizar algo, não sei. De 100 a 600 reais, você pode aí fazer tranquilo em 24 horas, usando o teu celular, usando a sua internet, e vai depender da sua disposição, vai depender do seu esforço. O não você já tem. Entre no link que eu vou deixar aqui embaixo e chame a irmã Ana Garcia. Ela vai te explicar como você consegue essa renda a mais no teu orçamento. Aí você simplesmente vai ver se compensa para você ou não. Às vezes não vai compensar. Para mim tem compensado e para outras pessoas tem ajudado também. O não você já tem. Entre aqui no link, chame a irmã Ana Garcia, que ela vai te explicar como você ter uma complementação a mais no teu orçamento. E eu tenho certeza que vai te ajudar. É um trabalho lícito e honesto. Tudo demais, procure ver. Dê uma olhada no que o pastor Giovanni está alertando junto com o pastor Daniel Adams. Bênção de Deus. Bênção de Deus mesmo. Preste atenção. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para os nossos dias. E é de extrema importância que você permaneça até o final dessa live. Pastor Daniel Adams. Hoje nós vamos falar sobre um evento, o maior evento depois da morte e ressurreição de Cristo, O maior evento que está para acontecer, que vai com certeza trazer um caos para a humanidade, Estamos falando de nada mais e nada menos do que o arrebatamento da noiva de Cristo. Mas antes vamos falar acerca de alguns sinais claros da volta de Jesus. Eu gostaria que o pastor Daniel Adams falasse para a gente aí acerca dos sinais. Está próximo à volta de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, esse tempo tão esperado por todos nós cristãos que temos essa esperança acesa em nosso coração. Olha, um dos maiores sinais da volta de Jesus é o descrédito da sua volta. As pessoas hoje até ridicularizam, até muitos cristãos, pastores que falam que é utopia a volta de Jesus. É uma coisa assim impressionante. E a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, o argumento dessas pessoas, eu escuto essa história do meu avô, do meu pai, e que Jesus vai voltar e não voltou, isso é historinha.
Então a gente vê o descrédito da volta de Jesus hoje, as pessoas comentando, não só os incrédulos, mas pessoas que acreditavam, hoje não estão mais acreditando. Um dos sinais muito claro também da volta de Jesus, que é na nossa geração, Jesus deixou bem claro os sinais. Mateus capítulo 24, verso 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então Jesus deu esta dica, que quando a figueira florescer, a figueira fala de Israel, quer dizer, ela estava como morta, e quando começar a florescer, fique atento, sabei que a volta de Jesus está próxima. Interessante que o profeta Isaías, ele profetizou a ressurreição de Israel. Isaías 66, verso 8, ele fala assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou uma nação de uma só vez? Amados, no dia 14 de maio de 1948, e foi proclamado Israel, a independência de Israel. Em 1948, Ben-Gurion, e ele proclamou o renascimento de Israel. E eles receberam lá uma pequena terra, tão pequena, de deserto, e lá eles estabeleceram novamente a sua moradia. Então, em 14 de maio de 1948, nasceu Israel, se cumpriu essa profecia de Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu algo semelhante? Pode nascer uma terra num só dia? Ou uma nação de uma só vez? Então se cumpriu essa palavra que Jesus deixou bem claro, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Quer dizer, sabei que está próximo a volta de Jesus. Então nós estamos vivendo a iminente volta do Senhor. Eu creio, aconteceu, acelerou tudo. O plano globalista, o plano de unificar uma religião só, porque eles falam que as guerras acontecem por religiões. Então está havendo um acordo de unificação das religiões cristãs, né? Judaísmo, o catolicismo e também com os judeus. E nós estamos vendo que tudo está convergindo num só propósito: levantamento de um líder mundial. Então, gente, isso é um dos maiores sinais que tudo está indicando que Jesus está às portas. Os sinais estão aí. O maior número de terremotos hoje na escala, nesses últimos tempos, triplicou. Tufão, furacão, a fúria da natureza, e Jesus deixou bem claro rumores de guerras, e hoje os homens, as grandes potências têm armamento nuclear para destruir. Só os Estados Unidos têm armas nucleares que podem destruir 50 vezes o planeta Terra. Mas nós sabemos que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito, particularmente, eu ouvi o pastor Giovanni, eu creio que os sinais agora, a última festa que falta acontecer, que é profética, a festa das trombetas, que fala sobre o arrebatamento. Tudo que o pastor Daniel falou, eu culmino. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele
nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Para quem não sabe, a palavra, o termo arrebatamento, ele deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino, raptus, equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado, em 1 Tessalonicenses 4,17. Esse evento, gente, que está descrito em Tessalonicenses e também em 1 Coríntios 15, ele fala em ocasião da igreja do Senhor, que será arrebatada da terra para encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento, ele abrange apenas os salvos em Cristo. Você é salvo em Cristo? E a respeito do arrebatamento, o próprio Jesus alertou a todos nós sobre os sinais que precederiam o arrebatamento, que está lá em Mateus 24, né? Sendo, então, um acontecimento inesperado. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas vai acontecer. O piloto vai estar ali conduzindo a aeronave, o avião, de repente ele vai desaparecer juntamente com outros passageiros, os salvos em Cristo. O motorista está dirigindo o carro, de repente ele desaparece. É por isso o caos. É por isso que o mundo todo será atingido pelo arrebatamento. E o engraçado, pastor Daniel Adams, é que as próprias pessoas do mundo estão se preparando para o arrebatamento. Nós temos os Estados Unidos divulgando comunicação com extraterrestres, com alienígenas, para que quando acontecer o arrebatamento, eles terem uma carta na manga para acalmar a população com uma resposta dizendo que as pessoas foram abduzidas, foram sequestradas por extraterrestres. Olha só, temos aviações, empresas aéreas, temos empresas de locomotivas, de trem, que não colocam 2 cristãos para trabalhar juntos. Ah, pastor, é para não falar de religião? Não, é porque se acontecer o arrebatamento e por acaso um sumir, tem o outro para assumir o controle. Tem locomotivas já que estão trabalhando no automático, sem um maquinista, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, o mundo está botando mais fé, mais crédito no arrebatamento do que muitos cristãos, que são pessoas que defendem o arrebatamento antes da grande tribulação, que somos nós, os pré-tribulacionistas, e aqueles que defendem o arrebatamento depois da grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas, e aqueles que acreditam que a igreja passará por parte da tribulação, que são os mid e os meso-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará por uma parte. Mas nós cremos, por exemplo, pastor Daniel, você começa um relacionamento, aí tem um noivado, e no dia do casamento, você deixa a sua noiva no altar sofrendo, chorando. Não, jamais. O noivo nunca vai deixar a sua noiva passar por esse tipo de coisa. Por isso nós cremos. E lá em Apocalipse também diz que nós seremos resgatados da hora da tentação, da tribulação que virá sobre toda a terra, não na hora. Então eu creio que nós estamos esperando o arrebatamento antes da grande tribulação e que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Os salvos subirão e nós o encontraremos nas nuvens, e esse dia está muito perto. Prova disso é a apostasia, é o que o próprio pastor Daniel Adams falou, né, acerca do descrédito, né? Tem gente que fala, desde que a minha avó sempre disse isso, que Jesus estava voltando, os antepassados, mas dá uma olhada em sua volta agora. Dá uma olhada em sua volta agora. Como que está o tempo? Essa pandemia, esse controle acirrado. Aí temos as canetinhas, né, as picadinhas. Aí temos as máscaras. Aí temos esse controle total. Temos a digitalização de tudo. Temos a digitalização das finanças. Sabe, tudo sendo muito mais fácil de ser controlado por cima,
por uma única pessoa, e tudo isso será posto na mão do anticristo. Então, pastor Daniel, o senhor colocou aqui um próximo tópico. O anticristo se levantará nesse tempo, pastor Daniel? E se levantará a partir do momento que a igreja foi arrebatada. E a Bíblia fala que a igreja que resiste o anticristo. Olha o que diz a palavra do Senhor, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que o detém? É o Espírito Santo de Deus que está habitando na igreja, que habita em nós. Então, mas nós estamos vendo o efeito da iniquidade que já está agindo, mas o levantamento da igreja vai acontecer, o levantamento desse líder mundial que vai vir com a solução mirabolante para o caos mundial. Ele vai ser levantado quando a igreja for raptada. E o mais tremendo que a gente entende aqui, que a igreja do Senhor tem uma agenda a cumprir. E o evangelho será pregado a todo mundo. Então eu creio que nós estamos cumprindo essa grande comissão usando hoje o meio de comunicação. Só o pastor Antônio Júnior já alcançou 1 bilhão de pessoas. O pastor David Leonardo, ele já alcançou 1 bilhão de pessoas. Então, 2 brasileiros. Então, amados, imagina o pastor Billy Graham, desde o tempo dele, de jovenzinho até hoje, quantas pessoas, bilhões foram alcançadas. Então, Deus está usando os meios de comunicação, rede social, para falar de Jesus. Eu, muitas vezes, estou fazendo live, eu vejo pessoas da China curtindo a live, pessoas da Turquia. Hoje eu fiz uma live de manhã, pessoas na Índia. Então, amados, glória a Deus, porque esse é um meio de comunicação que a gente pode pregar a palavra do Senhor. E esse é o momento oportuno, porque Jesus está às portas e todos ouvirão falar de Jesus. Então não vai ter desculpa, nunca ouvi falar de Jesus. Então a salvação é para todos. E a Bíblia fala claramente, segundo Pedro 2,9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Então eu creio que Jesus vem arrebatar a igreja antes que venha o levantamento do anticristo, que ele vai vir com proibição, que não pode falar do nome de Jesus. Aí ele vai vir para marcar as pessoas, e as pessoas já estão sensíveis para aceitar esse plano que o anticristo já está preparando. Então eu creio que ele vai vir com essa palavra mirabolante. Diz que voadores raptaram as pessoas fracas, energias contrárias, inimigas. Então ele vai convencer o mundo que as pessoas, aquelas pessoas fanáticas foram arrebatadas, e ele vai impedir, vai proibir que fale do nome de Jesus. Aí quem não subiu, que negligenciou a tão grande salvação, que era simpatizante, ia para a igreja, mas era apenas simpatizante, esse aceitou Jesus de boca, mas não aceitou de coração, não nasceu de novo, vai ficar. Aí a Bíblia fala, aquele que vai subir no arrebatamento é aquela noiva que está preparada, aquela noiva que busca o Senhor, aquela que nasceu de novo, aquela igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Então é muito sério, porque quando Jesus fala do joio e do trigo, em Mateus 24:40, fala assim: 2 estarão no campo, um será levado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Então, gente, é muito sério, e Jesus está às portas, e vai ser num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos
transformados abruptamente num corpo incorruptível e iremos ao encontro de Jesus nos ares. Então esse momento é um momento maravilhoso. Aí vai vir o anticristo, vai surgir de repente e ele vai trazer, vai mentir para dar uma boa desculpa que foram discos voadores que raptaram as pessoas. Então nós temos que ficar atentos, porque Jesus está mais perto do que a gente imagina, gente. Aqui em Apocalipse 13, pastor Daniel Adams, nós temos algumas características do anticristo, tá? Eu quero ler para vocês, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, há uma característica que João dá nessa visão a essa besta, que é o anticristo, que é a besta que subiu do mar, é que era semelhante ao leopardo. E o leopardo, para quem não sabe, é um animal extremamente veloz. Eu não me recordo aqui a quantos quilômetros por hora ele consegue atingir na sua velocidade máxima, mas o leopardo é um animal extremamente feroz. Por que ele será semelhante ao leopardo? Porque ele terá que ser rápido. Ele vai ter velocidade. Aliás, ele terá apenas 7 anos para conquistar o mundo. Será uma extrema velocidade. E os seus pés eram como os de urso. Isso aqui fala de potência. Os pés de um urso é a sua principal arma. Para quem não sabe, quando o urso pega a sua presa, com a patada que ele dá, ele quebra o pescoço de sua presa, assim ficando mais fácil para ele consumir a sua presa. Então, os seus pés como de urso, remetendo à potência. Ele será uma potência mundial. Ele será alguém extremamente potente. E a sua boca como a de leão. O leão é imponente. Então, assim será o anticristo. Nós temos alguns comerciais, que nem o comercial da Volkswagen, que anunciou claramente o anticristo. Nós vemos lá o Jetta, né, remetendo à velocidade. E aqui nós temos também a boca como de leão. Leão é imponente, então isso nos grita que ele será imponente, vai impor respeito. E ele será gênio, que ele terá algumas genialidades, tá? Ele será gênio na oratória, ou seja, uma pessoa que fala bem, ela consegue enganar, ludibriar qualquer pessoa. Os maiores estelionatários, você acha que é a pessoa aí que não fala direito, que se veste mal? Não. Os maiores estelionatários é aqueles que falam, eles têm uma boa oratória, eles se vestem bem, eles pegam, Daniel, o senhor está querendo comprar uma casa? Eu tenho essa casa aqui, ele leva o pastor Daniel na frente da casa, nem abre a casa, mas ele consegue convencer que aquela casa é dele e o Daniel paga ele, e aí ele some, quando na verdade a casa não é dele. Os maiores estelionatários, eles têm o poder da dicção, a genialidade da dicção, da oratória. E ele será um gênio na oratória, enganando as massas, enganando os povos. E é aí que as pessoas cairão no engano da besta do anticristo. É isso, não é, pastor? E olha, ele será tão persuasivo, que ele tem um poder de sedução tão forte, porque ele vai receber a força maligna. Então, gente, vai ser um período em que a igreja, isso é que é lindo, a igreja vai estar numa festa da bodas do Cordeiro, assistindo de camarote o que vai acontecer na terra. E isso é lindo, gente. E quem vai servir nesta festa? Jesus. O próprio Senhor Jesus vai servir nesta festa, nas bodas do Cordeiro. E a gente vai assistir de camarote o que vai acontecer nesse período de 7 anos. Porque no período de 3 anos e meio, ele vai conquistar o mundo todo. Ele vai conquistar. E nesse tempo vai ser reconstruído o terceiro templo lá em Jerusalém.
Eu estive 13 vezes lá em Jerusalém. Todas as vezes que eu vou ver lá os utensílios do templo que estão lá em Jerusalém, Instituto do Templo, que é chamado, lá você vê as trombetas de prata, trombeta de ouro, os vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote, tudo está prontinho. Eles falam o seguinte: só falta a Arca da Aliança, mas segundo alguns guias, fala que a arca está em 7 chaves, muito bem guardado, mas já acharam. E segundo eles dizem, esses 30 anos, eles fizeram DNA e perceberam que uma tribo que é peculiar, o DNA tem alguns detalhes, é de Levi, que eles conseguem fazer corretamente a leitura, que é a tribo de Levi. Então, esse grupo foi separado. Nesse período de 30 anos, eles aprenderam como oficiar no templo, como vai ser feito novamente, como se faz o sacrifício. Então, gente, eles também, hoje tem a vaca vermelha, e tudo está preparado para o terceiro templo. E eles falam que reconstrói o templo em 6 meses, já tem tudo pré-moldado. Eu vi as 2 menorás de ouro, pesam mais de 200 quilos, só as 2 menorás que vão para o Santo do Santo. Já está em vias aí de fechamento do acordo para construção, que já estão delineando onde é o espaço que não fica lá naquela mesquita da cúpula dourada, mas do lado. Então já está havendo esse fechamento desse acordo. Então, gente, esse período de 3 anos, eles vão reconstruir, e quando o anticristo entrar e cometer uma abominação dentro do templo, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas aí o povo judeu vai cair em si que aquele homem não é o Messias, mas é o falso Messias. Aí vai começar a grande perseguição contra o povo judeu, que ele vai quebrar a aliança, e assim começará um tempo terrível para Israel. E nesse tempo vai haver tantos juízos que a Bíblia fala que coisas terríveis, tsunami, meteoro, vai haver eclipse, escuridão, tantas coisas vão acontecer. Então, amados, vamos se preparar para o arrebatamento, não vamos ficar aí despreocupados, aí curtindo a vida, aí curtindo o mundão. Vamos se preparar, como diz a Bíblia: em todo o tempo sejam alvo as vossas vestes, jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça, não vos embriagueis com vinho na qual devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Esteja preparado para o arrebatamento para hoje, mas faça planos para daqui 50 anos, que você continue estudando, trabalhando, mas o reino de Deus em primeiro lugar, porque o Senhor virá a qualquer momento. Vejam os sinais, todos dizem que Jesus está às portas. Aí, pastor Daniel Adams, como que a gente pode afirmar que somos a geração do arrebatamento, que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra? É só a gente olhar o relógio escatológico, a Bíblia. Dentro da palavra, qual o período que nós estamos vivendo? Estamos vivendo Apocalipse 3. O que nos relata Apocalipse 3? Relata as igrejas. Nós estamos vivendo as 2 últimas igrejas de Apocalipse 3, que é Laodiceia e Filadélfia. Pastor, quem é Laodiceia? Laodiceia é um comentário que eu vi de uma irmã aqui dizendo: eu não acredito que todos serão salvos, não. Olha, a Bíblia fala: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem muitas pessoas que oram, que Deus faz milagre, mas o coração está distante de Deus. E como há outros relatos que falam assim: mas Senhor, em teu nome eu orei, eu curei, expulsei demônio, fiz milagres.
apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, não vos conheço. Então é muito sério essa palavra. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então nós temos que ter compromisso com Deus. E Laodiceia, segundo o Apocalipse 3, é uma igreja de aparência. É o que o pastor Daniel acabou de citar. Tem aparência, ora, prega, profetiza, canta, mas no seu secreto não tem vida com Deus. No seu secreto é promíscuo, é adúltero, é mentiroso, compra e não paga, fala mal da vida dos outros, tem um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rapina. E aí, quem é Filadélfia? Filadélfia é aquela igreja que é, de fato, uma igreja verdadeira, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que é igreja no templo, a igreja no trabalho, a igreja na rua, a igreja em casa, todo lugar, ele procura ser santo, procura estar em santidade. Ninguém é santo, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o amor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim ele vai nos salvar por buscarmos estar em santidade. Entendeu? Então, nós estamos no capítulo 3, nas últimas duas igrejas. E aí, no capítulo 4, existe a separação. João está na terra e ele ouve uma voz dizendo, ele vê uma porta no céu e uma voz que disse, sobe aqui. Nesse momento, a igreja está sendo arrebatada. Então, é muito interessante a gente observar isso e ter só os salvos serão arrebatados. Mas não é porque ficaram que não é igreja. Aqueles que, por exemplo, aqueles que vivem uma vida de aparência, mas por trás dos bastidores não vivem uma vida com Deus, também são igreja. Mas é Laodiceia. Conhece, sabe da verdade. É por isso que nós vemos várias analogias bíblicas, Jesus dizendo, como o pastor Daniel disse, estarão dois no campo, um será deixado, um será levado, o outro será deixado. O que foi levado é Filadélfia, o que foi deixado é Laodiceia. Por isso que Jesus fala que haverá separação entre o joio e o trigo vai, o joio fica. Estarão dois em uma cama, um vai e outro fica. O que vai é Filadélfia, o que fica é Laodiceia. 5 virgens, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes vão, 5 loucas fica. Laodiceia e Filadélfia. Então, aí isso já responde também algumas perguntas, alguns questionamentos que nós estamos vendo aqui no chat. Algumas pessoas dizendo, mas se a igreja será arrebatada, quem são os santos que o anticristo vai perseguir? Aqui nós respondemos a sua pergunta. É Laodiceia, que mesmo ficando não deixa de ser igreja. E que quando aconteceu o arrebatamento, eles vão dizer, poxa vida, aconteceu o arrebatamento, eu fiquei, e agora eu vou ter que lutar com a minha própria vida para mim poder alcançar a minha salvação. Quem são os santos que o anticristo vai perseguir? São as 2 testemunhas que serão enviadas para pregar. Quem são os santos que o anticristo vai perseguir? São 144 mil que serão selados na testa para pregar o evangelho. Quem são os 144 mil? Quem são os santos que o anticristo vai perseguir? São os nossos irmãos que se converterão no período da grande tribulação e que serão a resistência contra o anticristo. Quem são os santos que o anticristo vai perseguir? São os judeus que vão perceber que ele não é o Cristo quando ele profanar o terceiro templo e vão se voltar contra ele e vão reconhecer que Cristo, Jesus, é o Senhor e Salvador. Então, são muitos pontos que a Bíblia nos deixa bem claro que haverá uma separação. E aí eu faço uma pergunta para você. Se a trombeta, se o barulho da trombeta soar agora, como está a sua alma? Pastor, eu não consigo perdoar quem me feriu. Pastor, eu não consigo liberar perdão. Pastor, eu não consigo. Passe por cima disso, meu irmão. Vença o orgulho. Porque o céu não é para quem está aí com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Pastor, eu quero
mudar a minha vida, como que eu faço? Abandono o pecado, leia a palavra. Com certeza. E olha, amados, e é interessante que a Bíblia fala ao som do shofar, ao som do shofar, na Bíblia hebraica, ao som do shofar. Esse é o som. Esse é o som, é tocado na festa das trombetas. Isso é tremendo, é nesse período de setembro. E aí, 10 dias depois, vem o Yom Kippur, dia do perdão. Mas eu fico assim, maravilhado, pastor Giovanni, porque se a gente parar para pensar, vai ser um dia normal, as pessoas estão trabalhando, alguns casando, algumas pessoas dirigindo o seu carro, avião. Eu não sei quem assistiu aquele filme Deixados para Trás, que de repente no avião começa a haver uma agitação. O meu marido não está aqui, só vi as roupas dele. Meu filho estava aqui do meu lado, alguém pegou meu filho. E vai haver um alvoroço. Eu quando assisti esse filme, aquela cena no avião, aquelas roupas que ficou em cima do banco, e mulheres grávidas dentro do avião procurando o filho, e o filho desapareceu do ventre. Então vai ser assim um pânico. E aquele que estava preparado, aquele que sempre estava buscando a Deus, com uma vida no altar, uma vida compromissada com Deus, este vai desaparecer. Então, o mais lindo que a gente pode imaginar, olha como diz a Bíblia, 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta de Deus, ou o chofar de Deus, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que coisa linda, gente. Esse é o momento. Quando Jesus falou, quando brotar a figueira, a oliveira, os primeiros brotos, sabei que está próximo o verão, que significa fica atento. E Jesus deu a dica, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então eu creio, nós somos essa geração. Eu acredito particularmente que eu faço parte dessa geração que vai ser arrebatada, porque essa geração pode ser 80 anos. Quando nasceu Israel, em 48, e uma geração, eu creio que pode ser 80 anos. Então nós estamos aí, por aí. Jesus deixou as pistas. O que eles estão falando hoje, a ONU? E até 2030, todos serão canetados, né? Todos serão marcados, chipados. Então, gente, nós estamos vendo hoje que tudo está acelerado, mas o Senhor está no trono, está agindo. Eu creio, um grande avivamento vai acontecer a qualquer momento. É lindo escutar isso. O último chofar. O mundo todo vai escutar e ó. O rápido. É verdade. Os 4 livros sinóticos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele fala de Jesus, ele é o rei. Jesus é o leão da tribo de Judá. Marcos, Jesus é o novilho, aquele que carregou o fardo, o peso. Ele foi o servo. E terceiro, filho do homem. Lucas, Jesus, o filho do homem. E quarto, João fala da águia. A águia fala aquela que vem arrebatar. Jesus é aquele que vem arrebatar a sua igreja. Então, amados, nós temos que nos alegrar, olhar o cenário mundial como se encontra
e entender que o nosso tempo está chegando ao fim. Então, amados, nós temos que nos alegrar e regozijar, porque a nossa redenção se aproxima. Vamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Vamos gastar o nosso melhor tempo investindo na vida das pessoas, dando prioridade ao reino de Deus, porque essa é a nossa chamada. Hoje as pessoas estão encantadas com o mundo, estão encantadas com os prazeres. Hoje nós vemos tantos prazeres, tantos entretenimentos para nos afastar de Deus. Hoje a rede social é tremendo. Hoje as pessoas não conseguem ler a Bíblia, mas tem tempo para curtir 2 horas de Instagram, navegar na internet, tantos atrativos, tantas distrações. Gente, atentai para as coisas lá do alto. Atentai para as coisas lá do alto, porque Jesus está voltando. Vamos investir o nosso precioso tempo em almas para Jesus. Vamos participar dos cultos. O pastor Giovanni falou da igreja de Laodiceia, uma igreja sem identidade, não é fria nem quente. E o Senhor Jesus disse, a igreja morna, ele vai vomitar da sua boca. A igreja de Laodiceia, ela tem poder, ela tem riqueza. A igreja de Filadélfia é uma igreja pobre, mas é uma igreja que ama. É uma igreja que ama. Ela não tem poder. Ela não tem poder político, mas é uma igreja que tem a força do Senhor, que tem o poder do Senhor Jesus, que ama. Então nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos, porque a Bíblia fala, não adianta você ter 9 dons espirituais, não adianta você conhecer os mistérios de Deus, não adianta você entregar os seus bens aos pobres, falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, de nada adianta. O amor é a marca da vida do verdadeiro cristão, que ele sente empatia pela aquela pessoa que está sofrendo. Ela entra em ação para ajudar as pessoas. Ela não fica na apatia, ela não fica na contemplação, ela ajuda, ela investe nas pessoas, ela se doa, porque aquele que tem o amor de Deus não procura os seus interesses, sim interesse do outro. Como Jesus deixou bem claro, nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Então, amados, esse é o momento de refletir. Como é que eu estou vivendo? Será que eu não sou como aquelas virgens imprudentes que tinham as vestes, mas não tinham óleo? O que significa o óleo? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que refletir, estar preparado, porque a qualquer momento, eu creio, viu, pastor Giovanni? Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deus abençoe o pastor Giovanni, Deus abençoe o pastor Daniel Adams. O que você tirou de todo esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, respeitando uns aos outros. Aqui embaixo está a chave Pix do meu ministério. Eu tenho chamado alguns parceiros para estar conosco, para plantar uma semente no meu ministério. Tudo é revertido para o canal. A mesma bênção que está para mim será para você. E eu tenho orado nos comprovantes: saúde, prosperidade e multiplicação. A semente que Deus tocar no teu coração, você vai plantar nesse ministério uma vez por mês. E aguarde que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que não creem, tem pessoas que vêm até querendo humilhar nós aqui nos comentários, mas eu entrego a Deus, Deus conhece o nosso coração. Sou funcionário público e Deus sabe que o que eu recebo aqui para o canal é revertido para o canal. Do demais, se você não puder, ore por nós. Deus vai estar abrindo porta no poder da oração, porque eu creio. Me siga até mesmo no Instagram. Aqui em cima está o meu Instagram, aqui desse lado. E se você tiver Instagram, Olavo Amaral, me siga lá. Até o próximo conteúdo. Até a próxima mensagem. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.